porque agora nós vamos fazer uma análise de pesquisas. Eita. Ontem saiu o XP-IPESP, saiu o Datafolha. Paulinha, traz os números do Datafolha pra gente. Eita que vamos, porque é muito número, porque também tem E muito comparativo. adjetivo. Teve de tudo, gente. Então vamos aos poucos, tá? Então, levantamento feito pelo Instituto Datafolha, divulgado pela Folha de São Paulo, pesquisa que ouviu 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então vamos aqui para o dado da reprovação a Bolsonaro, né? Então a gente teve aí 51% dos brasileiros reprovando Bolsonaro. Na rodada anterior, que aconteceu em 11 e 12 de maio, o Bolsonaro tinha sido avaliado como ruim e péssimo por 45% dos ouvidos. Então agora 51% aumenta aí a reprovação a Bolsonaro. A avaliação positiva do presidente, né? O pior nível era 24% em março, seguiu instável. Índice dos que consideram regular caiu para 24%. O Datafolha também vem perguntando ao longo do mandato qual a percepção dos brasileiros sobre o titular do Planalto. E aí está a história dos adjetivos, né? Então tem um comparativo de 3 fases que eles fizeram. Então, início do mandato, ali no meio e agora, né? Com adjetivos. Então, junho de 2020, 48% viam como honesto e 38% como desonesto. Agora houve uma inversão. 52% vem desonestidade e 40% probidade. No começo do mandato, em abril de 2019, 59% o viam como sincero. Esse número caiu para 48% em junho de 2020 e chegou agora a 39%. 35% consideravam Bolsonaro falso em 2019. E aí a gente teve 46% no ano passado e agora são 55% que consideram Bolsonaro falso nessa pesquisa do Datafolha. A avaliação de que o presidente é incompetente subiu de 52% para 58% em relação ao ano passado. Bolsonaro é um despreparado para 62%. Número que vem numa crescente desde abril de 2019. Então, em abril de 2019, era incompetente para 44%, agora para 62%. E aí, 34% vem como preparado. Então, quer dizer, pouca gente agora vê como preparado, mas em abril eram 52%. Então, algumas pessoas achavam que era preparado, agora já acham que é despreparado. 66% consideram o presidente autoritário. Esse número já era expressivo desde o começo do mandato, que era 57%, subiu para 64% e agora 66%. Ô, Paulinha, desculpe te interromper. Eu só tô com uma dúvida, acho que é a dúvida de todos. Como é que foi feita a pesquisa? Então, o entrevistador ele chega e pergunta o seguinte: você acha que o Bolsonaro é autoritário? É isso? Eu não sei exatamente te dizer, porque não tem o detalhamento da pesquisa, mas eu acho que é isso. Quais os adjetivos que você considera que colam no presidente? Então tem, por exemplo, autoritário e democrata, né? Tem então, democrata? Por exemplo, tem aqui. Tem aqui democrata também. Só que apenas 28% associam a um democrata. Daí a gente tinha primeiro 37, depois 30 e agora 28. Então, por exemplo, será que ele é decidido ou indeciso? Para 57%, ele é indeciso. 41% acreditam que o presidente é decidido. Então, assim, tem os dois adjetivos, né? Entre um bom e um ruim. Por exemplo, inteligente. Para 57%, ele é pouco inteligente. É um índice semelhante ao do ano passado, que já era de 54% e é maior do que em 2019, que era inovadora de 39%. essa pesquisa. Eu anotei aqui, Paulinho. Então, segundo o Datafolha, a maioria dos brasileiros acha o Bolsonaro desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente. Pouco inteligente e ainda tem a questão dele favorecer os que têm mais posses. Porque... Gente, eu nunca a vi. manchete do jornal hoje. Eu nunca vi uma manchete do jornal. Juro pra vocês que eu nunca vi isso. Tem aqui esse dado também. Esse tipo de pesquisa não. Esse tipo de pesquisa não. Você avalia o governo ruim, péssimo, mas ótimo, bom, aparentemente regular. é um tipo de pesquisa que está sendo feita desde o início do governo, né? Tendenciosa, né? Não, se é tendenciosa ou não. Aparentemente é uma pesquisa Renan, tendenciosa. Renan. Mas é Você feita... mete lá na manchete do jornal, o cara é canalha, burro, idiota, despreparado. Que isso? Se é ou não, eu
eu sei, mas que é desde o começo. Desde o começo tem que uma dar. Coisa boa, É tudo inovador. É inovador o palavreado, é inovador a Essa é pesquisa. É inovadora. uma consequência do pesquisa é outro. inovadora. Isso Gente, vem... é isso, mas 58% achavam que ele era muito inteligente no começo do governo. E esse número caiu de 40% no ano passado e agora tá com 39%. Então, 58% achavam ele super inteligente no começo, agora não acham mais, sei lá. Eu acho que assim, tem 3 fases. Tem a redação do Datafolha e tem a população, mas vamos lá. Coisa, né? A É. Folha tá atribuindo essas denúncias ao desgaste do governo, Então. a inúmeras razões aí, a mudança aí nos adjetivos e nos números de apoio ao presidente. Ô, Paulinho, acho que o dado que eu, pelo menos, elenco como mais importante dessa pesquisa, primeiro é a data, né? A gente entender que o Datafolha foi às ruas para avaliar no dia 7 e 8 de julho. Hoje é dia 9, então quarta Fresca. e quinta. Então é uma pesquisa relativamente fresca, bem fresca. Segundo, que eu dei uma olhada nos outros Datafolha, para a gente analisar aqui, o índice de aprovação do presidente da República. Então, se a gente fizer uma análise de agosto de 2020 para cá, o que equivale exatamente a um ano, em agosto de 2020, ano passado, Bolsonaro tinha 37% de ótimo e bom. Esse é o gráfico, quem está acompanhando por imagens, é o gráfico exatamente da aprovação do presidente, que é um dado comum, né? Esse é o dado mais comum. Eu acho que é o dado mais pesquisa, importante da gente avaliar nessa Exatamente. pesquisa toda. 37% de ótimo e bom em agosto de 2020. Um ano depois, esse número cai para 24% de ótimo e bom. Ele sustenta, ele mantém lá os seus 20 e poucos %, mas tem uma queda, querendo ou não, acentuada aí na aprovação. E o ruim e péssimo, um aumento muito grande. Isso, um aumento muito grande de ruim e péssimo. Quer dizer, não é que foi para regular, para Isso. bom, não. Foi para ruim e péssimo. Ele perdeu no regular e perdeu no ótimo e bom também. Bruna Torlai, a sua análise dessa situação do Bolsonaro. Eu acho que faltou aí o termo principal dos adjetivos quando a gente fala de político, sobretudo de um presidente da República, que é prudência e imprudência. Os políticos mais hábeis são aqueles que são mais prudentes. Eu estava aqui dando uma olhadinha no livrinho, assim como eu acho que o Joel, meu querido colega de Jovem Pan, Joel Pinheiro, deveria ler mais Aristóteles, eu acho que o Bolsonaro, nosso adorado presidente, deveria dar uma passadinha de olho no livro A Arte da Prudência, né, do Gracian, que é um clássico, porque essa obra ela compila pílulas, digamos assim, de sabedoria para qualquer pessoa, mas um presidente que não tem essa noção, ele acaba se colocando em risco. E tem um parágrafo ali, que é o parágrafo 47, chamado Fugir dos Conflitos. Eu vou ler uma frase desse parágrafo, vocês vejam se não é algo complicado para o Bolsonaro ele ser tão imprudente, que infelizmente é uma característica que ele tem. É o seguinte: sempre é tarde para abandonar a disputa. É mais fácil, então, não ceder à tentação do que livrar-se dela. Um conflito sempre traz outro maior, colocando à beira do abismo. Há homens que, por gênio ou criação, atraem-se pela confusão, mas aquele que caminha sob a luz da razão sempre tem êxito nesses casos, etc. Ou seja, o Bolsonaro tem um fraco pela confusão, e eu acho que, infelizmente, ele não percebeu que, como presidente da República, ele se colocaria, assim, nessa situação de ser avaliado pela opinião pública comum, né, com esses adjetivos que eu realmente atribuo à sua imprudência. Quer dizer, Muito bem. Agora a Bruna adicionou mais um. Mais um, então. Então, além de tudo, É o é principal, imprudente. Vini. É o principal, na verdade. É o principal. Então, perfeitamente. Na próxima, Próxima folha já pode colocar mais uma aí. Vocês começam a medir agora, no mês de julho. Não, agora eu queria perguntar para o nosso André Matarazzo, que está aqui com a gente no Morning Show de hoje, sobre essa questão eleitoral mesmo, né, André? Você já foi candidato, você sabe bem como é que funciona isso. Como é que você acha que deve ser a estratégia do presidente da República se realmente ele queira se eleger novamente à presidência da República? Porque, se a gente for analisar, com esses 24% aqui, se o Datafolha estiver errado, se isso for 27%, se isso for 30%, se isso for 33%, não interessa. Ele não ganha. Porque precisa de 50 mais um. É muita pretensão minha querer opinar o que o presidente deve fazer para se eleger, né? Até porque nesse cenário eu mesmo
não conseguir ter voto nenhum. Que é o cenário do que eu acho que deveria ser, da responsabilidade, do bom senso, de discutir o país, discutir os problemas das pessoas. Que a sensação que eu tenho é que as pessoas estão hoje com problemas seríssimos de emprego, de saúde, de inflação, de um monte de coisas que deveria e é a prioridade das pessoas. E o que a gente está vendo no Brasil é que isso não se discute mais. A discussão fica em cima desse frufrufru político, ideológico, que não vai levar para lugar nenhum. Eu sempre vejo aqui em São Paulo, quando se discute na prefeitura também, ficava se discutindo a questão ideológica. Eu pergunto para você, Paulo, você acha que o vereador Alfredinho, lá de Vargem Grande, do PT, ele fica discutindo Karl Marx com a base dele, por isso que ele se elege? Pelo amor de Deus, ele se elege porque ele discute o buraco, a vaga na creche, porque a vaga tem muito no hospital. assistencialismo, né? Mas o que a gente discutia ontem, né, André, que o debate político se nacionalizou muito. Não, e perdeu a racionalidade, inclusive, perdeu a objetividade. Eu, pessoalmente, acho que o presidente ele está fazendo um pouco... Ele está jogando para a plateia dele. Isso. Só que de um jeito, que com esse jeito dele, a sociedade espera mais de um presidente da República. Principalmente no momento de crise que nós estamos vivendo, e o mundo está vivendo, e o Brasil em especial. O Adriles falou do bom humor, que o brasileiro é bem-humorado. Tá, tudo bem. Só que é o seguinte, a gente vai com essa coisa que Deus é brasileiro, carnaval, o Brasil é bem-humorado, só que nós estamos num contexto de um mundo. E o Brasil, sem o mundo hoje, nós somos uma ilha isolada. Berlusconi era um que também todo mundo, que é italiano, ele tinha aquele tipão dele. Eu era embaixador no período. O que se falava dele no mundo não condizia com o que ele era como presidente, só que fazia com que o mundo não levasse a sério. Isso aí. Um país como a Itália, que é, sei lá, a sexta, sétima economia do mundo. Então, eu acho que o presidente precisa se colocar como presidente da República, como exemplo, como modelo e direcionar para onde a sociedade vai. Eu vou falar uma coisa para encerrar. O Brasil carece de líderes, você não tem mais liderança. O que tem acontecido, e eu há anos tenho visto isso, em vez de você ter o marketing a serviço da política, virou a política a serviço do marketing. Hoje o político faz pesquisa, vê o que as pessoas querem ouvir e sai falando aquilo. Isso não é liderança. Não, por isso. Mas Bolsonaro, vai para uma liderança populista. Sim. Não, ao contrário. Ele é populista. Populista total. Raiz, que é muito ruim. Num momento como esse. Agora, pensa o seguinte, se vai nessa coisa só, ou do populismo, ou do agradado, ser engraçado, sempre falo, ou da pesquisa, Churchill não teria virado Churchill, porque ele teria feito pesquisa, vamos para a guerra. Não teria ido para a guerra, teria ganho a eleição seguinte. Verdade, André. Né? Só que teria sido um dos centenas de primeiro-ministros que a Inglaterra teve. Hoje, igual o Chamberlain, que era ele não fez pesquisa, foi para a guerra, libertou o mundo dos nazistas, perdeu a eleição, mas virou o maior estadista do século XX. E é isso que as pessoas esperam. E os políticos brasileiros têm que começar a pensar na população e não na próxima eleição. Muito bem. Meu querido Adriles Jorge, eu quero a sua análise sobre a atual situação aí do Bolsonaro, de acordo com essas pesquisas, mas eu queria também que você pudesse comentar sobre essa questão do Bolsonaro mirar para a plateia dele. Você acha que isso é efetivo? Que ele deve abrir um pouco mais o leque, deve dialogar com pessoas um pouco mais de centro, que poderiam votar nele ou não? Eu não sei se o Bolsonaro está mirando para a própria plateia, ele está mirando para a própria personalidade. Ele não mudou 1 centímetro do tipo de comunicação que ele entabula com o público. Se vai elegê-lo ou não, eu não sei, mas que ele está fazendo acenos a outros aspectos, outros espectros da política brasileira, isso é óbvio, inclusive o próprio Centrão. Enfim, eu acho o seguinte, eu acho que o meu comentário tem que se subdividir em 2 partes. Primeiro, a análise da pesquisa em si, que é, claro, tendenciosa ao extremo. Só o título, Bolsonaro é despreparado, burro, idiota, não sei o quê, faltou dizer genocida, assassino, canalha, torturador. Ou seja, esse tipo de tendenciosidade segue a linha do Datafolha desde o ano passado. Se você lê hoje na Folha de São Paulo a análise do Mauro Paulino, essa tendenciosidade está nas vísceras do próprio dono do Datafolha, que é o Mauro Paulino. Ele fala explicitamente a percepção dos atos antidemocráticos. Não há uma percepção dos atos antidemocráticos, há uma denúncia de atos democráticos
democráticos. A percepção da corrupção do governo, de que o presidente tinha ciência das propinas pagas com vacinas. Ou seja, é toda uma tendenciosidade de um órgão de imprensa ou de vários órgãos de imprensa que tentam fazer ostensivamente uma campanha contra o presidente, e isso interfere no próprio método científico. Você chega na rua e pergunta pro cara: você acha que o presidente é genocida? Você acha que o presidente é idiota? Já teve a propina da vacina, você acha que o presidente sabia ou não? Isso interfere cabalmente no resultado da pesquisa, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que não há um derretimento da figura do Bolsonaro em cenário nacional. Isso é fato. E isso é fato reverberante de uma CPI que o julga assassino, que o julga corrupto, de uma imprensa que todo dia pede a cabeça do Bolsonaro por julgá-lo corrupto, assassino, por julgá-lo responsável por uma propina que nem chegou a ser paga de uma vacina, por julgá-lo ineficiente na compra da vacina, sendo que é o quarto maior vacinador do mundo. Ou seja, existe uma campanha orquestrada e uma campanha orquestrada que muda o aspecto de uma opinião pública que é filtrada em grande parte pela mídia. Não são todas as pessoas que têm acesso total, direto e restrito à informação profunda. O André falava aqui conosco agora, antes do programa, que o país está melhorando em empregos, em economia, a própria pandemia está arrefecendo, mas existe uma campanha orquestrada contra ele, sim, e tem surtido efeito. Sim, o Bolsonaro não ajuda na sua truculência e na sua forma de comunicar. Ele abdicou de fazer de ter um porta-voz, e ele mesmo se tornou um porta-voz. E quando ele responde de maneira truculenta, agressiva, vulgar, ele alimenta essa narrativa de que ele é um despreparado. Então, tem uma série de fatores que se coadunam e entram em confronto contra a popularidade do presidente. Como é que isso vai se resolver no futuro, a médio, longo prazo? Eu não sei. Ninguém é super preparado para tudo o tempo inteiro. Então você tem que buscar assessores para melhorar, inclusive, o seu desempenho. Veja, essa imprensa que está aí, que você está dizendo orquestrada, tudo orquestrado. Realmente, não, hoje até está. Mas eu digo que é a mesma que estava quando o Fernando Henrique era presidente. Mas era mais light. Não, isso que eu estou dizendo. Mas por que era mais light? Quem sabe porque eu... Não, que dinheiro, desculpa. Eu era o ministro dessa área, Adriles. Lá, e me desculpe, se você olhar, o período que não teve problema na Secretaria de Comunicação da Presidência foi antes teve e depois o Fernando Henrique tinha um presidente melhor. Durante não. Porque em resposta, desculpa, fazia interagia mídia de outra técnica forma. e olha, era nada. O Bolsonaro cortou burras para a Folha, cortou burras do dinheiro para o Globo. Eu me lembro, na época, para a Folha de São Paulo, o que o governo representava 2 ou 2,5% da receita dela. Era nada. Essa coisa de dizer que o dinheiro... Não é só o dinheiro, mas a questão ideológica pesa. Mas a questão ideológica... Perfeitamente. O Fernando Henrique, eu estou dizendo o seguinte, fez privatização. Hoje eu sou chamado às vezes de, até fico orgulhoso, socialista fabiano. Fabiano. Você imagina. Você tem iPhone. Em 98, eu estava lá na porta da Bolsa de Valores tomando pedrada e pontapé de sindicalista quando nós estávamos fazendo a privatização da CESP. Então, não era um período tranquilo. Tem que lembrar que o PT pedia impeachment de Fernando Henrique. Só questões econômicas, André. Hoje tem questão de costumes, de conservadorismo. Porque o Bolsonaro trouxe isso. Eu quero dizer o seguinte... Mas é o Bolsonaro que trouxe, mas é uma fatia da população que é conservadora. Você coloca como só é um ódio ideológico. Trazer o problema, uma guerra assim, o que eu quero dizer que a gente vive. Ele trouxe uma guerra cultural. É como conduzir o problema. Como conduzir o problema. Mas não estou dizendo que ele é santo, não estou dizendo que ele é ótimo. Ele já nas passeatas aqui já saía de cacete no jornal A, jornal B. Não entro nem no mérito. Não estou dizendo que ele não tem exagerado. Vai maneirando. Mas o ponto, eu acho que o raciocínio que o Bolsonaro fez é o seguinte, pelo menos o raciocínio que os apoiadores dele têm. Para você combater um câncer, você não pode usar Novalgina. Tem que usar uma espécie de quimioterapia. Então ele foi ela mata. Sem dúvida, mas ele foi para cima, e aí eu concordo. Acho que ele passou um pouco do tom, agora precisa voltar. Agora, se você for analisar, por exemplo, a postura do Lula hoje, que a gente aqui condena, mas o cara tá ciscando. E de ninguém fala mal do vem Lula. Rodrigo Maia. Ninguém faz uma crítica Rodrigo ao Lula. Maia tá do lado do Lula, gente. campanha do Lula. Então, mas o Bolsonaro, se quer se eleger, precisa ciscar pra dentro e não só pra plateia dele. Esse é o ponto. Mas não pediu voto pro Lula, mas não o Bolsonaro precisa se articular. Eu não tô nem quero
quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é o esse seguinte: é o principal no mérito. terceiro ano, quando ele vê que está perdendo, tá vendo que a quimioterapia está excessiva. Ok. Então, você tem jeitos e jeitos de lidar com os assuntos. Aí eu concordo contigo. Eu me lembro, para concluir, quando a Folha de São Paulo, na época do Fernando Henrique, tinha aquela ficção do dossiê Cayman, vocês devem lembrar. Caimã, Ilhas Caimã. 12 páginas seguidas. Eu vi. Nós não mexemos 1 milímetro verba de publicidade ou de qualquer coisa. Deixa, desarma o cara. Não é só publicidade nem dinheiro, é ideologia também. Turma, As esquerdas são... O papo tá muito bom.